2016 and currently co-chair of the International Resource Panel. Mrs. Teixeira holds a bachelor's degree in biological sciences from the University of Brasilia and a master's and a PhD in energy planning from the Federal University of Rio de Janeiro. For the outstanding career work in environmental issues for several decades, in 2013, Minister Teixeira received the United Nations Environment Programme's Champions of the Earth Award for Policy Leadership. Joining Mrs. Teixeira, we'll have the participation of Mrs. Lisa Badum, who is a member of the German Parliament since 2017 and a member of the German Green Party. Mrs. Badum studied at the Otto Friedrich University of Bamberg, where she earned a degree in political science. In Parliament, Mrs. Badum is chairwoman of the Committee on Climate Protection and Energy, and also chairs the Subcommittee on International Climate and Energy Policy of the Foreign Affairs Committee of the German Bundestag. The moderator of the panel will be Mr. Guilherme Cassaro, an alumnus of the Hertie School who graduated from the Masters of Public Policy in 2019 and who currently works at CDP, a non-profit organization focused on the disclosure of environmental impacts by governments and organizations. I would like to inform that Mrs. Lisa Badum will have to leave in a few minutes before schedule due to commitments with her constituents. But with further ado, I call Guilherme to the floor and I pass the word to you. Hello, is it working? Is it working? Yeah. Thank you so much. Is Mrs. Teixeira and Mrs. Badum already online with us? Yes, I'm here. Hello. Hi. 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 Isabella is here, okay? Hi. Hi, Lisa. Hello. Hi, Isabella. Thank you for being Hi, here. hello. Nice to see you again, my dear. Are you okay? Yes, Oh, great news. I'm fine. Hope you too. I'm fine too. Fighting. Yeah. It's always All right. a struggle. Yes. Yeah. All right, so to start off, you're going to have 10 minutes, each one of you, for your opening remarks. And to help you with that, I'm going to ask a couple of questions. So starting by Mrs. Teixeira, Brazil is historically a leader in the field of climate change and environmental protection. It was the first country to sign the United Nations Framework Convention on Climate Change and the host of the UN Sustainable Development Conferences, Rio 92 and Rio Plus 20. Furthermore, Brazil is home to the Amazon forest, the most biodiverse area on the planet. Despite its historical commitment to sustainability, Brazil's leadership has been questioned recently due to policies and the rise of deforestation levels in the country. How can Brazil restore its international credibility and become an environmental champion again? Mrs. Teixeira. Oh, thank you very much. Please call me Isabella, my first point, okay? And second, is it possible that I can speak in Portuguese or should speak in English? What is better? For me, it's better for Portuguese, okay? Do you have a translation? May I speak Portuguese, okay? No problem? Okay, so I speak in Portuguese. I do apologize for the audience and thank you very much for inviting me to join you today. So, primeiro, eu gostaria de cumprimentar a presidente Dilma Rousseff, saudá-la e a alegria de poder revê-la, e também agradecer a oportunidade de estar com você, Elissa, novamente, sempre bom revê-la, e, obviamente, a oportunidade de poder conversar um pouco sobre os desafios que as questões ambientais encerram e o papel do Brasil. Eu acho que essa sua primeira questão ela é extremamente provocativa, no sentido de que não é somente como é que o Brasil, de fato, vai retomar seu papel de liderança, mas, de fato, eu acho que nós precisamos observar talvez 3 ou 4 coisas que pautam o futuro e pautam essa transição. O primeiro aspecto é que nós lidamos com uma crise climática, ambiental e de poluição, a chamada tripla crise ambiental, e ela não tem só dimensão global, ela tem uma dimensão planetária. Isso encerra uma dimensão política e geopolítica nova, numa relação em que os países e as sociedades, os nossos impactos, podem e já estão levando a processos disruptivos na relação do homem com a natureza. Então, é importante que a gente observe toda essa movimentação e essa evolução
do que as chamadas políticas verdes, que eu estou já provocando um pouco a Lisa, do desafio que o mundo tem que enfrentar em relação a um movimento, talvez de antiglobalização, como a presidente sinalizou, um movimento de reorganização das relações políticas entre governos e sociedades, e um movimento que nós teremos que lidar com essa perspectiva de uma nova relação do homem com a natureza, que talvez seja mais fácil de ser afirmada hoje, mas muito complexa de ser construída, particularmente com essas crises já acontecendo. A crise climática ela está anunciada para o futuro. Nós já vivemos a crise climática hoje com o aumento de 1,1 graus centígrados e com o aumento de emissões sem precedentes e também de degradação de uso de recursos naturais nos últimos 50 anos sem precedentes. Quer dizer, uma China que consome de cimento entre 2011 e 2013 a mesma quantidade de cimento que os Estados Unidos consumiram durante o século XX todo, isso dá uma dimensão dos processos disruptivos que nós estamos vivendo hoje em termos de busca de desenvolvimento, de crescimento econômico, e, por outro lado, com a exacerbação, como a crise da Covid revela, em torno da questão das desigualdades sociais. Essas polarizações, ou esses contextos, precisam pautar, e aí é o caso do Brasil, por onde essa agenda verde, chamada verde, ela encerra esses desafios, não só do Brasil deixar para o passado aquilo que não pode estar no futuro, e o mais representativo disso é o desmatamento, mas também as desigualdades sociais, também a fome, também a violência. Nós temos que gerar situações de soluções permanentes e robustas de longo prazo que vão além de conter os retrocessos, os atuais retrocessos, que, infelizmente, são retratados na área ambiental e climática no Brasil, com essa perda de controle, que é traduzido com a questão do desmatamento na Amazônia. Mas o guarda-chuva do desmatamento da Amazônia, ele encerra outras questões importantes, como, por exemplo, nós temos lá cerca de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, 80% dessa população vive em cidades. E esse modelo predatório, que está aí colocado há mais de 50 anos, não levou de maneira nenhuma a nenhum desenvolvimento da Amazônia, numa ambição, no alinhamento como o Brasil já promoveu o seu crescimento e seu desenvolvimento econômico com inclusão social. Acabamos de ver a presidente citando claramente processos nessa direção. Pelo contrário, a Amazônia brasileira, e não só a Amazônia brasileira, os países que compõem a Amazônia brasileira na região da Amazônia, têm indicadores que revelam, embora esses países sejam países de renda média, na região da floresta, onde você tem o domínio da floresta, esses países têm indicadores de renda baixa. E isso já implica uma distorção dos olhares de cooperação internacional. Isso é extremamente importante de ser percebido, como, por outro lado, determina que não só nós temos os menores índices a menor contribuição para o PIB brasileiro vem da Amazônia, como também os menores índices de desenvolvimento humano. Por que eu estou colocando isso? Porque para verificar, para lidar com os retrocessos, nós temos que conter o passado e, portanto, ter uma estratégia robusta que o Brasil já sabe fazer, que é conter e eliminar o desmatamento ilegal e depois ir para eliminar toda e qualquer forma de desmatamento. Por outro lado, terá que desenhar uma agenda estratégica progressiva de soluções robustas de inclusão, que eu chamo agenda de prosperidade verde, de descarbonização inclusiva e uma agenda também de exercício da soberania no sentido da sua sociedade, tendo o seu meio ambiente como um bem público protegido. Esse é um desafio de formulação para dialogar, por exemplo, com o que nós sempre tivemos numa relação bilateral com a Alemanha. A Alemanha é o país que tem a maior tradição, a cooperação em meio ambiente mais antiga que o Brasil tem, e é um parceiro desde a década de 60. E não foi diferente em 2015, quando nós fizemos uma estratégia bilateral pelo governo brasileiro, em parceria com aqueles países que são detentores de uma cooperação mais elaborada e mais estruturada em meio ambiente e em clima, que o Brasil adotou uma estratégia bilateral envolvendo China, Estados Unidos, Noruega e Alemanha. E no texto com a Alemanha, o Brasil, junto com a Alemanha, fala de descarbonização.
Então, ali já sinalizava uma afirmação, o Brasil, inclusive, faz a sua NDC numa perspectiva de economy-wide, em clima, ou seja, envolvendo todos os setores econômicos, claramente buscando orientar novas estratégias de crescer com a natureza e não contra a natureza, olhando o processo de evolução progressiva de economia de baixo carbono, mas com inclusão social. Eu acho que aí está um desafio estratégico nosso de sociedade do chamado Green Global South, de que temos detetores de ativos naturais, de ativos ambientais, temos um olhar para o futuro, não do Brasil ser um país do futuro, mas do Brasil, do país no futuro, a partir de uma perspectiva de reconhecimento de erros do passado. E eu acho que as situações conjunturais são muito complexas, mas nós temos que voltar a enfrentar o desmatamento no Brasil, combater, eliminar, não só na Amazônia, em todo o país, lidando com os direitos constitucionais das nossas populações tradicionais, populações indígenas, de proteção dos territórios, mas sendo afirmativos em relação ao que nós queremos desse futuro, a partir de decisões do presente, e lidando, eu vou encerrar com essa frase, que eu vou provocar minha amiga Lisa, lidando com as ambiguidades, com as incoerências do chamado transição, da transição, por exemplo, energética, da transição do uso da terra, onde a reunião de Glasgow foi muito ilustrativa em relação a isso. Embora vários países, inclusive o Brasil, tenham sido signatários de declarações voluntárias em relação ao desmatamento, em relação à transição energética, o fim do carvão, etc., o que nós estamos vivendo hoje no mundo é exatamente um repique em relação às chamadas energias fósseis, do ponto de vista, as que estariam na linha de banimento, e uma dificuldade, uma complexidade muito grande de lidar com essa transição energética como algo afirmativo de futuro e não algo que seja uma barreira para que você estivesse comprando tempo que nós não temos mais. Então, esse equilíbrio entre o que vai acontecer no curto prazo, as energias fósseis, as energias renováveis, os biocombustíveis, eu acho que as pessoas precisam saber discutir isso numa perspectiva de interdependência planetária e de soluções em que você tem que adotar soluções em mesma transição, mas não desempregando. Você tem que promover a geração de emprego, você tem que promover a inclusão social e convencer as pessoas que as decisões de hoje nos colocam no futuro melhor. E para isso, o Brasil precisa tirar o desmatamento da agenda. Se o Brasil não for capaz de tirar o desmatamento da agenda, o mundo não consegue enxergar por onde o Brasil pode ir, já está indo, já tem muitas coisas acontecendo, e, portanto, a minha última afirmação aqui é: o Brasil precisa retomar o diálogo com a ciência, com a excelência das instituições, mas um diálogo democrático, um diálogo que dá envergadura não só das relações com os chamados state actors, mas com os não-state actors. O setor privado, a sociedade civil, a filantropia, você tem arranjos estratégicos, Lisa, nessa cooperação e o parlamento, nessa cooperação bilateral Brasil-Alemanha, e nessa retomada, aí uma afirmação minha, uma crença minha, que um estreitamento da cooperação Brasil-Alemanha poderá, sim, contribuir para a retomada do Brasil, a sua liderança na reinserção internacional, numa visão contemporânea de baixo carbono. Muito obrigada. So much knowledge. Thank you so much, Mrs. Teixeira. Sorry, Isabella. Mrs. Badum or Lisa? A question for you. Germany is one of the largest supporters of international initiatives in the area of climate change mitigation and adaptation. Brazil and Germany are historical partners, as Mrs. Teixeira acknowledged. Cooperation between the two countries is wide-ranging, covering areas such as energy, environment, research, trade, and others. What are the main challenges and what are the opportunities for strengthening this partnership? So first of all, thank you very much for the invitation, and I'm also glad to meet Isabella again. We met at the COP last time, so I think this illustrates that we need to underline more how close the cooperation between Brazil and Germany already is. So that, for example, Germany is the biggest commercial partner of Brazil in Europe, and Brazil is the biggest commercial partner of Germany, South Africa, that we have energy partnership, that there is this high-level intergovernmental consultation started in 2015. So in the end, we have very close relations, but I think especially in the discussion in the German media, this is not represented well enough. So we discuss a lot of time about the Amazon, which is really important, but all of the other aspects, also how close the energy partnership and the commercial partnership is, we don't talk enough, in my opinion, in my view. So
what needs to be done? I think, first of all, we also have to leave the narrative that Germany is quite always the donor and Brazil is always, the giver, or we have to come to the conclusion that we have a relationship, equal relationship, and that we can learn from each other, and also Germany can learn from Brazil in many aspects. As we have heard, the political situation at the moment is, or for some years, has been very difficult in Brazil, so that is true. But for example, there are aspects in the part of digitalization where Germany could learn much more from Brazil, and which could also help tackling the climate crisis. Or that in Brazil, the number of renewable energies and the energy consumption is already 50%. I think this is also great success, and this is more than we have achieved in Germany. So I would like to give those aspects more room in our dialogue. So what can we do to strengthen our relationship even more, or what are important premises for that? I just want to name two things, and Isabella also she pointed one of these things out. So I think the first thing is credibility and trust for both sides is very important. So do we have ambitious enough targets to tackle the climate crisis, and will we keep our promises? So from both sides. If the trust is not there, we cannot move forward. So, and I think, for example, Brazil has very good regulation and experience in climate policy implementation, and also a great civil society, which is very organized. But maybe it's still lack to put processes in place and strengthen its institutions, so to really implement those climate goals. But also in Germany, we have had this problem. So I just want to say one example. We have a climate protection law since 2019, but people from the climate movement and NGOs, they had the opinion that we do not enforce this climate law properly, so that the federal government isn't doing enough to really reduce our CO2 emissions. So they went to the Constitutional Court, and then we had a spectacular decision that, in fact, the court obliged the government to do more. And after that, as a result, the government passed higher and more ambitious climate goals. And now those more ambitious climate goals, we took them. So the new government, where the Greens are a part of, which we're very glad for, we took those more ambitious goals, which are a consequence of the decision of the Constitutional Court. So, and we saw that institutions can work and that process can, things put in place. Of course, there's still a lot to be done. And the second point, which was also mentioned by Isabella, I think we have to strengthen the social participation in our cooperation processes, because, as I said, the civil society in Brazil is a very great impact. A lot of people are engaged, but when we have the consultation just on the governmental level, we cannot include those people. Also indigenous people, NGOs overall, unions. So I think all of this grassroots movement, let's say, I mean, I don't know if unions can count as grassroots, but I think you know what I mean. So everything what's under the policy level should be included in those consultations. So we should not just talk about technology. For example, green hydrogen has been an important topic in the consultation at the moment, but also about the social and economic implications of our climate action, who will have which consequence out of this climate action, and also which part of the civil society could help us to strengthen our process. And so maybe private capital can be invested in renewable energies, but also if we have more acceptance in the society for a just transition, this will help the political process. So I think those 2 points should be the premises of our first consultation. So credibility and trust for both sides. We
yeah, we should be consequent. And the other thing is to strengthen civil society on both sides and to include them. And as a last point, I just want to throw something in. I'm interested in Isabella's opinion about it. We're talking a lot about feminist foreign policy at the moment in Germany because we have this new great foreign minister, of course, but also that we see that if we do not take into account the rights of women and girls in the processes of peace and war, unfortunately, we have a war at the moment, but this was not what was intended. Could this be a topic for climate politics also? So to have a feminist foreign climate policy, and how could we strengthen this in the Brazil-Germany consultation dialogue platform? This is an open question I just want to throw in. So thank you very much. Do we still have Ms. Teixeira? Can you hear us? Oh, yes. May I? Yeah, Ok. we can hear you. Eu acho... Bom, eu gostei muito dos pontos que a Lisa levantou, particularmente a questão de credibilidade e confiança, credibility and trust, e que é uma das grandes dificuldades que nós temos nas relações de países em desenvolvimento e países desenvolvidos na questão climática e na implementação da questão climática. A perspectiva que ela sinaliza de nós irmos também, no contexto de uma transição justa, ampliando a interlocução política e envolvendo as questões de gênero e as questões de uma leitura mais grounding, mais de chão, de entender melhor as novas dinâmicas dos movimentos sociais, que estão mudando não só na Alemanha, com a eleição dos verdes, do Partido Verde, mas também no Brasil. Eu acho que é uma perspectiva extremamente positiva e, eu diria, Lisa, assertiva, de oportunidade de estreitamento de conversas e de diálogos, e mais do que isso, de vencer as barreiras que nós temos hoje no Brasil, chamadas barreiras políticas de curto prazo impostas pelo governo Bolsonaro. Então, na minha perspectiva, eu acho que se pudermos combinar essa leitura de credibilidade e confiança, de construção de processos, de ampliação de diálogo político com a sociedade, numa perspectiva inclusiva, e entendendo as realidades, como é que as coisas acontecem, e construindo soluções juntas, eu acho que essa é uma agenda extremamente promissora, mais do que promissora, nós conversamos sobre isso, nós duas sabemos muito bem disso, e que talvez influencie algo que nós também compartilhamos, nós duas, que são os desafios que a implementação do Acordo de Paris determinam a governança climática, não só global, mas as relações das sociedades nacionais em torno do que significa a governança climática. Me parece, aí eu vou te provocar mesmo, isso eu acho que eu não conversei com você ainda, mas me parece que, do ponto de vista político, nós não devemos nos concentrar somente, ou ficarmos restritos somente na ambição da meta climática, com uma ideia intangível de futuro, 2050, 2060, 2070. Isso é importante, inclusive em relação ao artigo 4 do Acordo de Paris, mas me parece absolutamente relevante provocarmos uma discussão de curto prazo de como essas trajetórias acontecerão do ponto de vista de ganhos de curto prazo. O mundo, a sociedade global está muito impactada com uma crise. Vamos entender que essa década começa com incertezas muito complexas. Começa com a pandemia da Covid, passa por uma reequação com a questão do Afeganistão, passa agora por uma guerra na Europa, o que é algo completamente disruptivo, e nós temos que lidar com a emergência climática. Então, eu acho que nós temos que provocar algumas soluções de curto prazo, como, por exemplo, um olhar mais dedicado aos países mais pobres, mais vulneráveis, às populações mais pobres, mais vulneráveis, talvez com uma alocação de recursos e com uma visão estratégica para lidar com a vulnerabilidade climática dessas populações no mundo. O movimento da nossa amiga Mary Robinson mostra isso com muita
com muita assertividade sobre justiça climática. Estamos falando de justiça climática e transição justa. E como é que esses modelos de governança falam além dos mercados de carbono? Eles devem falar, inclusive, nós dois sabemos disso, um desafio sobre o multilateralismo de implementar o sistema de governança climática, dialogando com essas realidades que eu chamo de grounding, de você realmente colocar o pé no chão. Soluções para a Amazônia, por exemplo, que são interessantes, estratégicas, e estão em curso, estão no nosso diálogo bilateral, envolvendo a bioeconomia 4.0, na realidade, também tem uma bioeconomia 1.0, que é mobilizar as pessoas nessa direção, como você sinalizou, e mais do que isso, dar elementos de que essa transição e com vistas a uma transformação, isso gerará mais bem-estar e mais segurança para as pessoas do que elas têm hoje. Então, eu acho que é importante entender como é que a gente pode mexer nesse diálogo bilateral Brasil-Alemanha, sinalizando, inclusive, coisas, no meu entendimento, que sejam provocativas de agilização de uma dinâmica da governança climática global. Então, eu gosto muito dessa sua ideia, também em relação às energias, isso é óbvio, a gente tem, mas nós temos que saber lidar com as ambiguidades do curto prazo, ambiguidades essas que não são tão simples de serem lidadas, e, por outro lado, entender o papel da chamada agenda de uso da terra, the land use, que veio para permanecer agora numa discussão global climática, depois de Glasgow, e nós temos que entender quais são os desafios de uma economia de biomassa num país como o Brasil, que é um país que detém uma agricultura tropical, das principais agriculturas do mundo, responsável por 10% da segurança alimentar do mundo. Como é que a gente quer que isso esteja no futuro? Como é que nós vamos? Não é trazer o passado para o futuro, na realidade, quais são as transformações e o papel de uma inclusão social, de uma inclusão de gênero, de lidar com essa diversidade do diálogo democrático que o próprio Acordo de Paris sinaliza ao trazer os chamados non-state actors como corresponsáveis de soluções. Não são mais, não tem um papel marginal, tem um papel central de corresponsabilidade de soluções. Eu gosto muito dessa ideia da gente compartilhar, Alissa, te devolvendo a perspectiva de corresponsabilidade, de uma construção de diálogo onde nós somos corresponsáveis, reconhecendo os erros do passado, mas somos corresponsáveis, sim, por soluções estruturantes, progressivas, que nós sabemos, nesse trilho que você colocou com muita propriedade de credibility and trust. Eu acho que tem caminho e estou à sua disposição para a gente estreitar essa conversa. Thank you. Thank you so much for your insightful contribution, Isabella. Lisa, Germany is one of the first major economies in the world that has a Green Party in its governmental coalition. And it's a serious political force in the parliament. In Brazil, despite the outcry for more environmental protection and accountability from parts of society, as you've recognized, Green parties and movements haven't enjoyed the same success among Brazilian constituents. What do you think is the key to generate environmental engagement among constituents? And what are some of the reasons the environmental movement has grown so much in Germany? So thank you so much for the question. I think we could talk some hours about this, so I can just give some impulses because as I'm German myself, it's hard to see from the outside why we do what we're doing, but I'm just trying. So I think first of all, it's still true that environmental protection, also climate protection, biodiversity protection is kind of seen as a post-materialistic aspect. So people will care about this when they have employment, when they have security. So when their everyday life is regulated and is fine, then they will deal with other topics like environmental protection, for example. So and I think Germany was in the last decades in a comfortable position, so that we have a large middle class and people who had time and could tackle those questions. So it cannot be done in every country. So this is first reason. But I think this post-materialistic aspect is getting less important as we see that energy politics are security politics in the end. So it's not some luxury thing
But in every country of the world, people don't have security when they don't have energy. We see the geopolitical aspects. We see that wars have been driven by fossil energies and by the lack of water. So let's see in the Middle East region, for example, but a lot of countries, they have this problem of, climate crisis is running and time is running, and their everyday life is implemented by this fact. So I think despite this whole post-materialistic history, we will move to another era, so that for every country is a security topic. And this may be then also true for other countries, that governments will tackle this with a higher priority. Also, I think, or maybe the second aspect, I think people in Germany have seen that environmental politics, they had real consequences and that there was success. So for example, some decades before, when Germany was a more industrial country, our rivers were polluted. You couldn't swim in the Rhine. So for example, all the forests, they were nearly killed by pollutions and everything. And they saw that regulations, they were a success, and that you could grant the security of your region, and that you could protect environment with political measures. So maybe this is also an aspect, but still we have a lot to do. And now we don't have the polluted rivers anymore, but we have even more challenges to overcome. So I think the challenges are when you can compare it with the 70s, we even have to do much more. So, and this is what we're trying to do right now. Thank you. Just to follow up on that, if you could, what are the tips to the Brazilian civil society to generate more engagement from Brazilian politicians around climate issues ahead of this election cycle? So I think it's really important to tell politicians that they are responsible for their promises, not only before the elections, but also after the elections, and really pose them questions. So what will you do to tackle? So I know, Isabella, it's not the only question with climate crisis. It's just, my one example I always pose. I know that there are more challenges, but just as an example, what will you do to tackle climate crisis and to bring the Green Deal in Brazil forward? What will you do after the elections? So just sign me this aspect and this explanation before the elections. Try to gather more and more politicians, blaming and shaming game, make them responsible. So if you're getting on their nerves, they will see that their constituents, they want to see achievements after the elections. So I think the dialogue maybe between the civil society and politicians of all parties, you know it better than me, but maybe this could be intensified in Brazil, because that's how it's, they are responsible to the NGOs, civil society, and to their constituents. And sometimes you have to remind politicians of that, sadly enough. So, and the second point, which is the follow-up point, let's say, then after the elections, there will be a coalition treaty or something, some kind of a treaty will be written by the government, or some goals will be written down. And I think it's very important to follow these dialogues and this how this treaty is discussed by the different politicians, political partners, to follow this very closely. So why will you write this and that? What are the concrete measures you will do? So which regulations and which initiatives will be put in place in Parliament in the next month from you? So you have to see the concrete measures in a written form. And for that, I think the parties cooperating, they have to acknowledge that somebody is looking at them, watching at them, what they're doing. So they cannot do in the dark room and in the background somewhere, but it has to be transparent. So this worked, at least for me. It was very important to get the messages of energy cooperatives
they want to install solar plants, for example, and they're telling me the regulations you're trying to do now, they're not helping us. You have to change this. It is helping me. Also, the climate movement, sometimes it's a bit, I have to tell you the truth, getting on my nerves because I'm from the Green Party. Why do you always follow after me? But they are really persistent and they want to speak with me every 2-3 weeks. And it's encouraging me because I know we can be more brave. We can do more ambitious regulations. So sometimes it's hard to be driven, but we needed that we are driven because, on the other hand, this is my last point, the cooperatives, the companies, the big lobbies, they always call and they are always will speak up. So we need to have the other side of things to hear that. Thank you. Thank you, Lisa. I want to address what I would call the elephant in the room. We live in a period of massive disinformation through social media. One of the consequences is that climate change has become a highly politicized issue. The situation has stalled ambitious and coordinated climate action. Considering that in several regions of the world, we see the rise of political leaders which are climate skeptics, what can be done to guarantee continuous progress in the climate agenda? Isabella. Essa é uma grande questão. Eu acho, vou andar um pouco na trilha da Lisa e vou colocar alguns elementos aqui. O negacionismo climático e o fatalismo climático, eles que são dois movimentos recentes, um envolvendo Paris e o outro envolvendo Glasgow, esses movimentos são superados pela ciência e pelo conhecimento, não só pela ciência, a chamada conhecimento científico, mas pelo conhecimento das populações nacionais e pelos aspectos culturais de sua sociedade. É preciso dialogar com isso, sem dialogar, no meu entendimento, com medos e ameaças. Como eu disse antes, nós estamos submetidos a uma sucessão de incertezas. Por outro lado, a humanidade sempre teve uma relação, a humanidade contemporânea, principalmente nós, de sacar da natureza sem entender o impacto e a correlação desse impacto, não só na sociedade local, mas na sociedade mundial. As desigualdades também são postas, e tem estudos feitos pela UNCTAD, há 2 anos atrás, um belo relatório mostrando que quanto nós erramos em compartilhamento de tecnologias e esses erros entre sociedades desenvolvidas e sociedades de desenvolvimento acentuaram as desigualdades no mundo. Então, falar de desigualdade significa ter uma compreensão mais ampla da abrangência e do escopo de desigualdades hoje no mundo. E isso reflete bem nas colocações do que a Lisa falou sobre como, na realidade, a questão da mudança climática é politizada, e é politizada com aspectos geopolíticos. A questão da Amazônia, por exemplo, a importância global da Amazônia, a importância planetária pela segurança climática global. A estabilidade climática do planeta passa pela proteção da maior floresta tropical do mundo. Só que não necessariamente as pessoas que estão lá, vivendo em condições desiguais, assimétricas, excluídas, os brasileiros, 90% da população brasileira querem o fim do desmatamento da Amazônia e querem saber como agir para ter o fim do desmatamento da Amazônia. Por outro lado, você dialoga com tensões locais e com erros históricos, com ocupação, que levam a esse desmatamento e a desigualdades sociais e a pobreza, e cidades, 80% de arranjos urbanos, que precisam lidar com segurança, com inclusão social, com condições de saneamento, etc., que remetem a essas populações um caminho que, olha, se eu te der isso, se a solução de saneamento, de segurança hídrica está associada a uma solução de segurança climática, eu começo a convencer as pessoas de que isso não é algo intangível na perspectiva do seu bem-estar, da sua qualidade de vida e das suas escolhas políticas, o que significa deixar para trás o que eu chamo de retrocesso político no Brasil. Isso quer dizer, eu vou dar 2 exemplos muito simples aqui. Acho que a Alissa vai compreender isso bem. 2 coisas. Primeiro, com o governo Bolsonaro, a sociedade brasileira, com o bolsonarismo, com o fatalismo climático, esse desmonte, como foi chamado pela ministra Carmen Lúcia, que vai entrar daqui a pouco num debate com vocês, a cupinização
tá? Da destruição das políticas ambientais no Brasil, é absolutamente importante que se entenda que é uma reação maciça da sociedade, não só dos ambientalistas, isso é importante, dos democratas, da turma de direitos humanos, da turma de desenvolvimento social, de empresários que têm um alinhamento contemporâneo, de falar, isso não é o Brasil que nós queremos. E isso acabou estando representado em Glasgow, tá? Quando o Brasil, pela primeira vez, chegou numa conferência global dividido. Tinha um hub do governo, que eu chamei de fake green, tá? E tinha um hub da sociedade civil, que era o Brasil real. A Alice me encontrou lá, ela viu isso, ela foi lá. Enfim, um Brasil real, onde as contradições e os processos afirmativos, democráticos, políticos, estavam presentes. A sociedade brasileira hoje dialoga em clima, numa maturidade política que eu não conheço em outras sociedades de países em desenvolvimento, porque nós fomos obrigados a construir processos, instrumentos, articulações e interlocuções que passam pelo parlamento brasileiro e passam pelas instâncias subnacionais de procurar abrir o diálogo político independentemente da chamada voz nacional do governo federal. Isso é um sinal, um modelo que está sendo estudado por muitos especialistas. É impressionante como é que a questão de gênero, a questão do racismo ambiental, a questão dos direitos das populações LGBTQI+, a questão da mulher, o novo momento do movimento feminista no Brasil e o papel das questões socioambientais e climáticas. Isso nós estamos reempacotando, e eu acho que isso vai se traduzir, sabe, Lissa, numa qualidade de diálogo político da sociedade brasileira, e por isso a urgência de tirar esse governo que não representa um Brasil que olha a natureza como um ativo de desenvolvimento e de bem-estar. O outro lado, eu vou ilustrar duas coisas aqui muito rapidamente. O Brasil tem movimentos, como a Rede por Ação Política e Sustentabilidade, a RAPS, que dialoga exatamente com isso que você falou, Lissa. Promove, forma políticos para lidar com sustentabilidade. Ela acabou de fazer 10 anos. A diretora executiva vai moderar o próximo painel, então preparem-se, ela é muito bem, a nova geração. Eu morro de inveja, eu gostaria de ter 30 anos de novo, tá? Mas não tenho, então vou ter que dialogar com o futuro assim. Mas é impressionante a capacidade, a envergadura de mobilização e de interlocução e a complexidade política, sempre pautado pela democracia, pelo olhar de país, pelo olhar estratégico econômico e a diversidade de expressões políticas no Brasil. Não falei a diversidade, falei as diversidades, mais de uma. Por outro lado, quando a gente vai para a economia, e vou pegar um exemplo aqui, a sociedade brasileira, e vou falar o que a Lissa também tangenciou, sobre a questão de cadeia de valores, a questão das commodities, essa dinâmica do mercado internacional, o processo impressionante de mobilização da sociedade europeia em relação à rastreabilidade de produtos, de nova perspectiva de comércio internacional. Se não me falha a memória, é o segundo processo de consulta pública que já teve na União Europeia por sua sociedade, de adesão e de mobilização. O que é isso? São novas gerações, novos caminhos, vindo pautando novos valores. E isso precisa dialogar com realidades e com processos para que nós não tenhamos processos episódicos. Então, antes mesmo, o Brasil é um país que produz carne. Vou agora provocar. E o brasileiro gosta de carne. 75% da carne produzida no Brasil são consumidos no Brasil. Antes da gente discutir, concomitante, como é que eu vou exportar essa carne, 25%, eu gostaria que as cadeias de valores traduzissem para o brasileiro o comer carne sem desmatamento. E é isso que a sociedade brasileira quer. Então, ao entrar nessa discussão do agronegócio por um lado e da agricultura familiar por outro, entender o peso, o intervalo entre ilegalidade, legalidade e... Isabella, I'm really sorry to commentary. I just have to leave now. I'm really sorry for the next thing I have to go to here in town. So I really would love to stay in touch with Isabella, with the audience, and I would love to send you me the questions which are coming up, and hope to see you soon again. Sorry for... Me too. Okay, yeah. Lisa, nice to see you again. Sorry I hope to see you in Stockholm. Okay, bye. Good Wish luck. you a good Bye-bye. conference. Thank Bye. you. Ok, thank you. Então, posso voltar? O que eu falo? Por favor. Pergunta,
Posso? Então, terminando, quer dizer, eu não sei, agora a gente sabia que eu tinha que sair antes, mas de qualquer maneira, mostrando como é que essa discussão de cadeia de valores, de restrições, de rastreabilidade, de tendência de comércio internacional, o impacto criando sanções que levam a nova desigualdade, desemprego, como que você pode, de fato, construir soluções a partir de uma tese que, no meu entendimento, é correta. Eu não tenho que exportar nada vindo de ilegalidade ou desmatamento. A sociedade brasileira não quer isso. Como que nós construímos essa relação entre banir o ilegal, ser inclusivo para lidar com as informalidades econômicas dos países em desenvolvimento e afirmar as legalidades, já que o Brasil tem quadros políticas ambientais ainda resistentes, robustas do ponto de vista estratégico e importantes como valor para uma sociedade que quer afirmar-se como uma sociedade, como eu digo, de prosperidade verde, de descarbonização inclusiva. A mesma lógica de um Green Bauhaus que tem hoje na discussão na Alemanha, etc., é uma lógica que está crescendo no Brasil de saber crescer, de se desenvolver com a natureza. Eu chamo isso de prosperidade verde com descarbonização inclusiva. Eu não posso chegar em 2050 com neutralização e progressiva descarbonização sem ter equacionado a questão de maneira mais robusta e estruturada das desigualdades sociais no Brasil. Então, é por aí que a gente vai conseguir mobilizar esses políticos, é por aí que vai se conseguir mobilizar a sociedade, mas mais do que isso, é por aí que nós vamos construir os novos políticos do país. Essa nova geração que está aí, que eu mencionei aqui em RAPS, no nosso hub, no Green Brazilian Hub em Glasgow, que vai ter no Egito agora, etc., isso revela, esses processos revelam, na realidade, um amadurecimento da sociedade e uma nova geração que vem já com esses valores, inclusive na agricultura brasileira. Então, eu acho que nós temos que administrar melhor essa transição e sermos afirmativos sobre soluções de curto prazo que permitam o Brasil ter escala. O Brasil não é um país de pequena escala, não é um país demonstrativo. O Brasil é um país continental. Então, nós precisamos produzir escalas que estão fora da Amazônia, soluções não fora da Amazônia hoje, por exemplo, na agricultura, na área de biomassa, etc., nas energias renováveis, na discussão estratégica sobre, por exemplo, hidrogênio verde, envolvendo a Amazônia e envolvendo o aspecto regional. Uma solução no Brasil beneficia os países da região amazônica. Olha a extensão de impacto positivo e de mobilização por intermédio da diversidade política que define essa constituição, no meu entendimento, de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e orientada por uma nova relação com a natureza de baixo carbono. Eu acho que as cooperações, os diálogos, não podem ficar reféns das armadilhas do curto prazo. Esse é o meu ponto. E nós temos que saber vencer o greenwashing, não é o greenwashing. O mundo vive, o greenwashing nós sabemos como lidar. Agora, o mundo vive hoje um greenwashing, entendeu? Que não pode se esvaziar pela pressão do passado, que está muito representada, não só no Brasil, mas em muitos países no mundo, em relação ao chamado curto prazo e, por exemplo, a reequação geopolítica hoje do mundo, que traz, de novo, o poder em torno dos fossil fuels, não de uma maneira que a humanidade não tenha que lidar com isso, mas isso vai durar 30 anos, vai durar 40 anos, vai durar 50 anos, vai durar 60 anos. Esse é o tamanho da conta que a gente tem que entender sobre o risco de estar aumentando a temperatura e o risco que nós estamos expostos à não estabilidade climática, que também sabemos pela ciência que as consequências serão assimétricas, não são homogêneas e vão impactar muitos países vulneráveis, populações pobres. Então, é uma escolha de futuro ruim se nós não formos capazes de trazer o futuro para o presente e tomarmos decisões mais estratégicas. E a cooperação bilateral Brasil-Alemanha, como eu insisto, para encerrar aqui a minha fala, como nós fizemos em 2015, tá? E a cooperação bilateral ajudou a pautar as soluções de Paris. Se o Brasil vier pela sua sociedade, pelos chamados non-state actors, e superando as dificuldades do atual governo, ou seja, tirando esse governo do cenário político brasileiro, eu tenho certeza que nos próximos, até 2030, Brasil e Alemanha estão pautando um mundo mais sustentável, um país certamente mais inclusivo e com mais credibilidade e confiança nas relações internacionais, não só entre governos, mas fundamentalmente entre sociedades. E isso é com vocês, a nova geração está sentada nesse auditório, eu espero que a gente consiga construir isso e que vocês venham junto conosco aqui no Brasil e na Alemanha, trabalhando essas novas equações, passando, inclusive, por uma nova agricultura tropical brasileira, importantíssima para a equação de segurança climática, segurança hídrica e segurança alimentar no mundo. Muito obrigada. Perfeito.
Isabella, if you don't mind, I'm going to continue in English just for our audience. Please, yes. So now we're going to open for questions from the public. And first, I'd like to ask you, Isabella, if you prefer we just do one question and you reply, or maybe we collect 2 or 3 questions and then... No, please, I think it's better 2 or 3. I try to put everything together and to answer together. If you allow me, okay? No problem? Yeah, sure. It's okay for you? Okay, thank you. Back to you. We'll be collecting questions from the public on site, but also online. So if you are online, you can type it on the chat and we'll read it out loud. Do we have any questions from the audience? Muito obrigado pela palestra. Vou fazer a pergunta em inglês. Isabella, my name is Timon Leopold. I work at the German Ministry for the Environment. Isabella, we know each other from your work at the IRP and the great collaboration between the IRP and the current German G7 presidency. The IRP has showed in its work that we need a lot of progress also on resource efficiency and circular economy to reach our global environmental goals, including the climate goals and biodiversity goals. Brazil is a very resource-rich country, and maybe you could elaborate a bit where you see opportunities for Brazil and Germany to advance their cooperation on circular economy and resource efficiency. So, muito obrigado. Do we have other questions here? Isabella, prazer você estar aqui nos contemplando com esse evento. Eu sou João Vitor, sou estudante do mestrado aqui da Hurt, e minha pergunta vai em relação ao crédito verde, né? Quando que o Brasil vai entrar nisso, e se ele entrar, você acredita que seja a salvação, talvez, para o desmatamento desregulado, e até a questão da Amazônia? Enfim, uma pergunta mais aberta mesmo, mas especificamente sobre o futuro do crédito verde no Brasil. And just to finalize, one last question from the online audience. This is from Giovanna Quattrini. How to make the Brazilian agrarian elite responsible for most of the country's GDP aware of a more sustainable practice of their activities? How could policymakers enforce existing laws and hold them accountable for their actions in relation to deforestation? Mainly because the presence of the agrarian elite is very strong in the Brazilian Congress. Thank you. Okay, I think that you have really good questions. Super legais. I speak in Portuguese. I speak in English, Portuguese together. I'm so sorry. Okay, but I speak. If you allow me, I speak in Portuguese. I think that I try to summarize and bring things together. And oh, sorry, estou falando em inglês. It's a joke. I'm sorry. Today is Saturday in Brazil, okay? Forgive me. Vamos lá. Eu vou tentar responder as 3 juntas para ver se eu consigo construir aqui com vocês uma narrativa política a respeito dos desafios e como é que eu vejo a equação disso. Então, eu vou começar Timon, né? Timon, da cooperação alemã. Primeiro, meu abraço a todo o pessoal do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, porque eu tenho assim profunda amizade, tá? E muita gratidão profissional por toda a cooperação. A minha carreira pública foi toda feita no Ministério do Meio Ambiente no Brasil, como vocês sabem, e uma carreira que eu sempre lidei ao longo de 35 anos com um trabalho muito próximo com o Ministério do Meio Ambiente alemão. Então, eu acho a sua pergunta extremamente provocadora, porque ela traz o meu chapéu de co-chair do International Resource Panel, e nós estamos no International Resource Panel, vocês sabem que nas Nações Unidas, na área ambiental, nós temos 3 painéis científicos, o IPCC, pelo clima, o IPBES, pela biodiversidade, e o IRP, o International Resource Panel, pelo uso eficiente de recursos naturais. E nós temos, e acho que ele falou muito bem, eu falei isso semana passada no G7, nós temos procurado no IRP funcionar, trazer soluções, agir orientados pelas soluções, não só mostrando o quadro crítico de uso de recursos naturais no mundo,
mas entendendo que a eficiência de uso de recursos naturais ela leva a uma ponte, a construções de bridges, que convergem em soluções mais aceleradas da questão climática, da questão da biodiversidade, da questão da poluição, a chamada tripla crise ambiental que eu mencionei no início da minha intervenção. Isso significa dizer que o uso eficiente de recursos naturais o uso ineficiente de recursos naturais provoca cerca de 56% das emissões globais de carbono, 90% da perda da biodiversidade no mundo, 90% do estresse hídrico do mundo. Então, é óbvio que não só os chamados arranjos, aí respondendo mais objetivamente, nos arranjos das chamadas cadeias de valores, não são mais supply chains, os velhos supply chains. E como que você entra, por exemplo, na relação com a agricultura, ou na relação com a mineração, ou na relação com outras agendas da indústria, como que você pode assegurar o uso eficiente de recursos naturais, não só numa perspectiva estratégica de políticas, e que a cooperação internacional é facilitadora e modeladora disso, mas também do compartilhamento de tecnologias e de apropriação de conhecimentos. O Brasil é um país que tem uma das melhores ciências de uso da terra no mundo, e não só pelas instituições públicas, mas, por exemplo, com iniciativas da sociedade civil, como o reconhecido do MAP Biomas, que permite acesso à informação para toda a sociedade em torno de uma qualidade impressionante. Como usar isso para a gente promover um leapfrog nas chamadas cadeias de valores, onde o uso eficiente de recursos naturais, na indústria da moda, na indústria têxtil, na chamada indústria da construção civil, que são indústrias importantes para você equacionar desigualdades e os problemas, por exemplo, de habitação em cidades como o Brasil. Esse tipo de cooperação é um tipo de cooperação extremamente importante, como também nas chamadas cadeias, nas relações que envolvem as novas energias. Foi mencionada aí a questão do hidrogênio verde, que o Brasil tem uma grande cooperação com a Alemanha hoje nisso. O Brasil, como a presidente Dilma fez uma referência, ela deu um leapfrog também em relação à eólica, graças ao estreitamento também de cooperação com a Alemanha. Quais são os próximos passos disso? Num mundo que está cotejando carvão, está cotejando gás natural como solução de energia renovável, está trazendo a questão da nuclear. O Brasil tem cooperação com a Alemanha nuclear. Como é que a gente redesenha isso numa perspectiva onde o uso eficiente de recursos naturais, o decoupling, a separação entre o impacto ambiental e o crescimento econômico com a natureza, esse é o espírito que está hoje norteando essa relação política e de policymakers e de business leaders do International Resource Panel. Eu acho que a gente vem aí, depois que nós fizemos a discussão no G20, voltamos para a discussão do G7, eu acho que isso está expresso no chamado Green Deal europeu, da chamada circularidade da economia circular. Os países em desenvolvimento estão trazendo isso na perspectiva de bioeconomia circular. Nós temos que entender que universos são esses, mas eu aposto nessa agenda como uma das agendas estratégicas da relação bilateral Brasil-Alemanha, no equacionamento de soluções climáticas e de uma melhor proteção da biodiversidade. Segundo, em relação ao João Vitor, João, se eu entendi crédito verde, você está falando de crédito de carbono ou você está falando de todos os incentivos verdes associados a isso? Crédito de carbono. Crédito de carbono? Bom, God bless you. Vamos lá. Eu acho... o Brasil tem uma discussão hoje sobre crédito de carbono que vai em torno dos dois caminhos, os dois tracks definidos em Glasgow, que é o mercado voluntário, e agora um forte debate no Congresso Nacional sobre o mercado regulado de carbono. O Brasil tem aliás, isso, caso vocês não saibam, o Brasil foi um dos países que mais lutou pelo artigo 6 no Acordo de Paris. Tá? E, numa perspectiva além de chamados MDLs ou CDMs. Tá? No Brasil queria um engajamento, sim, do setor privado. Agora, isso não pode ser visto, no meu entendimento, como uma simplificação de que o crédito de carbono vai resolver todo e qualquer problema de proteção de florestas, porque quando entra na questão de florestas, você tem o problema do offset de florestas, e que tem uma complexidade enorme de lidar, particularmente com a qualidade do carbono que advém disso e com a segurança jurídica que tem que estar imposta para quem está comprando crédito de carbono. Por isso, a discussão no mercado voluntário tem uma dimensão, e Glasgow permitiu isso, tem algumas sutilezas do que vem em Glasgow, mas se você quiser, você pode pegar meu e-mail e eu escrevo para você com mais calma, que não tem tempo para falar aqui, e tem a discussão estratégica
do mercado regulado. E o mercado regulado não depende só de uma lei, que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional, com várias dificuldades, mas com um forte desejo. As dificuldades estão associadas, novamente, na minha opinião, aos sinais trocados que o governo brasileiro impõe nesse diálogo com o Congresso. Mas o mercado regulado, ele é adicional à ambição. Isso é a regra de maneira muito simples. Então, o Brasil precisa ter uma estratégia clara de implementação da sua NDC. O que o Brasil fez em Glasgow eu chamo de fake green, ele não apresentou nenhuma ambição adicionada. Pelo contrário, ele está emitindo mais, ele está usando o artifício aritmético de atualizações de inventários, e ele precisa fazer uma estratégia de implementação da sua NDC, que é uma visão de desenvolvimento do país. Se você pegar o cenário de energia do Brasil, que foram recentemente lançados pelo Plano Decenal de Energia, mostram cenários ambiciosos, como nós fizemos em 2015. Então, como é que você tem que entender qual é a estratégia que você vai fazer de implementação dos seus compromissos e como é que você quer o papel do mercado adicionando ambição a esse processo. Então, você tem hoje, que eu chamo, uma estratégia política meio de fio desencapado. O Congresso brasileiro reagindo aos interesses do setor privado, de investidores, interesses legítimos, tá, gente? Eu não vou aqui ficar polarizando, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher pragmática, racional, com grandes sonhos. Então, isso é uma maneira de me ligar a vocês, muito jovens. Mas eu quero apenas dizer o seguinte, nós temos que entender o processo político, as dinâmicas econômicas, como é que esses setores econômicos, isso é extremamente estratégico, na minha opinião, para a modernização da indústria brasileira, do setor industrial brasileiro, tá? Não só pelas novas economias verdes, mas para a transição das economias que vão permanecer, como a questão, por exemplo, de mineração. Por outro lado, o Brasil precisa deixar claro como é que essa estratégia de crédito de carbono e depois de precificação, se for o caso, como é que isso está colocado numa visão estratégica de desenvolvimento e explicitar regulações claras, objetivas, que vão permitir continuidade dessas novas trajetórias. Isso ainda, para mim, é pouco claro. Olha, eu já tentei ver, olha que até já chamei o tarô, mapa astral, já fiz várias coisas, mas eu não consegui ainda. Ninguém me deu essa perspectiva clara. Mas a sociedade civil brasileira fez. A sociedade civil segue propondo coisas, então eu acho que vai vir a questão de mercado regulado, não sei como, mas vai vir, o voluntário está aí, e eu acho que isso não é uma salvação das florestas, tá? Eu vou falar assim, tá, João Vitor? As florestas não podem ser vistas como carbon warehouse, não é um estoque de carbono apenas, você tem funções ambientais, ecológicas, aspectos sociais, mas isso pode ser desde que você tenha regulação de uso da terra no Brasil, propriedade clara de uso da terra no Brasil, você possa estabelecer estrutura de seguro para quem está comprando aquele crédito, a qualidade, quando você for usar a Nature-Based Solution, por exemplo, de restauração que o Brasil tem lá por conta da implementação do Código Florestal, quase 100 milhões de hectares para ser restaurados, a floresta está restaurando, e sim, parte significativa do desmatamento, etc. Você precisa ter uma estratégia, dar visibilidade, chamar quem são seus parceiros, ter critérios e dizer o que você quer dessa agenda. Essa agenda não pode ser colocada como uma agenda de desejos monetários de curto prazo. Isso tem que estar dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país e um reconhecimento do papel do mercado de carbono para resolver questões robustas de desenvolvimento do país. E, por fim, a história da agricultura. A agricultura brasileira ela continuará sendo um dos principais setores econômicos do país. Tá? E a gente precisa entender o que significa essa agricultura brasileira. Ela tem os pequenos proprietários, elas têm os agricultores, os que a gente chama os pequenos produtores, que são responsáveis por 75%, 80% da comida que os brasileiros comem. Elas têm as estratégias de cadeia de produção de commodities, não só soja, carne, enfim, cacau, café, enfim, milho, que são importantes, algodão para o mundo, não só para o Brasil, mas para o comércio internacional. Tá? E ela tem uma coisa que é muito pouco clara, discutido pelo mundo, que são os médios proprietários. Tá? E há um grande debate no Brasil de como é que você transforma isso, das desigualdades, da pobreza no campo, em situações de uma classe média, que essa classe média do campo, para mim, é quem vai incorporar esses valores de uma economia de baixo carbono. Essa é uma nova geração que está vindo, esse pessoal está assim, um pouco no limite. Agora, infelizmente, essa nova agricultura, que já existe em vários interlocutores no Brasil, não tem representatividade política expressiva no Congresso Nacional. O domínio político
do Centrão, chamado Centrão, aí os brasileiros sabem o que é, os outros vão ter que explicar, que é o movimento conservador de partidos políticos no Congresso Nacional, esse domínio político, que está retratado pelo bolsonarismo, é parte da base do bolsonarismo, esse domínio político prega visões, no meu entendimento, completamente equivocadas em relação à questão ambiental, expressas por chamada passar a boiada, quando, na realidade, a gente deveria estar discutindo rebanhos, deveria estar discutindo isso numa outra perspectiva política, que o Brasil tem soluções. O Brasil é um país, a agricultura brasileira, ela produz hoje, tendo que cumprir um código florestal que determina restrições de uso da propriedade privada de 20% a 80% da propriedade privada. E tem que preservar isso. E essa equação tem que ser montada a partir de áreas protegidas, de conservação da biodiversidade, de segurança hídrica e segurança climática, a partir de uma relação que é pública e privada. Isso é novo, nós estamos acostumados a cuidar de áreas protegidas pelo domínio público, unidade de conservação, terra indígena, os territórios quilombolas, tudo isso é estratégico. Agora, existe isso só em unidade de conservação no Brasil, eu não tenho o número correto, mais porque tem que ver o número atualizado, mas na minha época, em torno de 116 milhões de hectares protegidos sob unidade de conservação. Tá? A área privada, pelo Cadastro Ambiental Rural, que nós fizemos para implementar o Código Florestal, uma fotografia de 5 metros por propriedade rural, mais de 5 milhões de propriedade rural no Brasil, com o apoio da cooperação alemã, nós temos 114 milhões de hectares de biodiversidade e vegetação nativa em propriedade privada protegidas no país. E um passivo da época, em relação ao Código Florestal, da época de cerca de 30, 40 milhões de hectares. Olha, se você for capaz de fazer uma estratégia. E o Brasil tem tecnologia, conhecimento, tem que remover esse retrocesso da nossa frente, de construir uma relação de que eu posso produzir, restaurando, neutralizando, incluindo socialmente e fazendo rastreabilidade numa ambição de que eu sou capaz de terminar com o desmatamento, não só o ilegal, mas o legal, deixar isso no passado. Olha, como eu gosto de dizer, essa gente bronzeada é do cacete. Vai mostrar o seu valor como ninguém, em parceria com as sociedades que são sociedades parceiras e sociedades que querem ver um país que oferece soluções. O Brasil é um país que deve oferecer soluções e nós podemos oferecer soluções não só para nós, soluções, como eu gosto de falar, inclusivas, políticas, democráticas, mas sim numa perspectiva também de liderança do chamado Green Global South. O mundo não se relaciona mais só entre norte e sul, essa é a crise geopolítica, também leste-oeste, e nós, da área ambiental, não temos que ficar na divisão. Nós somos planetários, eu acho que essa perspectiva de planetários é que traz toda essa juventude, toda essa nova geração, novas gerações juntas, e é por aí que a gente vai influenciar o agronegócio. Agora, no curto prazo, tem uma turma do retrocesso que eu lamento, né? Eu mesmo tenho horas que eu fico indignada, falei, como é que é possível isso estar acontecendo no Brasil? Mas é fruto e consequência do bolsonarismo, e por isso a importância, na minha opinião, de deixar esse capítulo da história do Brasil para trás, termos o Brasil de volta, e tendo o Brasil de volta, nós vamos certamente ter novos caminhos de cooperação internacional, obviamente com dubiedades, com equívocos, as pessoas leem, às vezes, muito pouco, não entendem o que está acontecendo no Brasil. Quem tem que melhor falar sobre o Brasil é o Brasil. O Brasil tem que saber falar sobre o Brasil, mas não é com eufemismo, etc. É com base nas suas realidades, nos seus desafios, e mais do que isso, numa afirmação de que ele quer ser parte da solução. Em clima, você tem dois lados do problema. Tem dois lados, ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Nós temos que deixar o desmatamento para trás, acabar com isso e sermos afirmativos que somos uma sociedade que queremos, sim, um mundo mais justo, mais verde. Não se esquecendo, tem sempre 150 tons de verdes, né? Mas a gente pode sempre optar por aqueles mais sustentáveis. É por aí que eu acho que a gente vai, e essa elite agrária, eu aposto numa conversa que já está evoluindo com a nova geração da turma da agricultura, mas a gente precisa traduzir isso em representatividade política. Por isso, quem for votar no Brasil, por favor, vote verde, vote por um Brasil que vai estar no futuro, não é um Brasil do futuro, não. Um Brasil que vai estar no futuro de maneira mais sustentável, mais inclusivo, mais soberano no perspectiva da sociedade e de baixo carbono. E por aí, a gente vai mostrando essa gente bronzeada com um valor enorme. É uma caipirinha sustentável, tá? Com carnaval, mas sempre uma caipirinha sem desmatamento, uma caipirinha que vai deixar a gente super feliz e um mundo mais feliz. Muito obrigada. Thank you.
Bom, se você me permitir, eu vou fazer uma coisa meio de tiete, né? Vou mandar um beijo para Alice Amorim, que está na plateia, minha querida amiga, tá bom? Alice, eu respondo depois com mais detalhes a sua pergunta, porque eu acho que o tempo acabou, nós estamos atrasados, e eu acho que o próximo painel está aí. Eu tenho que sair para uma reunião, estou em São Paulo, já sábado eu vou ter uma reunião agora para falar de coisas de clima. Tá bom? Mas muito obrigada pelo convite. Se tiver qualquer outra informação que seja necessária, os organizadores têm o meu e-mail, eu com muita alegria responderei. E sucesso, espero que essa conferência seja a primeira de muitas. Tá? Conto com vocês. Esse Brasil novo está chegando, espero. Muito obrigado pela participação. Isabela, Tudo de bom. muito obrigado. Oi? Não, muito obrigado, queria agradecer e queria, inclusive, estender o convite para os nossos convidados, que daqui 15 minutos a gente vai ter o próximo painel, que vai discutir sobre mobilidade verde.